Amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Eu estou muito feliz hoje. E desde o momento que eu estiver aqui, eu quero estar falando de Jesus. Eu quero começar falando dele e eu quero sair daqui também falando nele, porque afinal Jesus Cristo, ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo de vida. E se nós estamos aqui reunidos nessa noite, o motivo é ele. Viemos aqui, largamos o conforto do nosso lar, da nossa casa, porque existe dentro de nós o desejo de conhecer mais sobre Jesus. Estar aqui é porque nós escolhemos expressar para Jesus a nossa gratidão, o nosso amor, entregar para Ele a nossa forma de adoração. Enfim, tudo que está acontecendo aqui, tudo que foi preparado no antes, tudo que está acontecendo aqui no agora, e tudo que a gente ainda fará no depois, tudo é por causa dele. Tudo é para ele, é para o nosso amado Jesus. E eu queria fazer uma oração antes de começar essa palavra. Pai, eu quero te agradecer, Deus, muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de te conhecermos mais. Obrigada pelo privilégio de poder te entregar a nossa adoração, o nosso louvor, entregar ao Senhor tudo que nós temos e tudo que nós somos. Espírito Santo, ministra em nós. Faz do nosso coração uma terra fértil. Que a palavra que sair dos meus lábios não venha de mim mesma, mas venha do Senhor. E que ela gere frutos na nossa vida a 100 por 1. Pai, nós ansiamos pela Tua presença, fica conosco, o Senhor é o nosso convidado especial. Tudo aqui é para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Gente, eu amo estudar a Bíblia, eu amo conhecer mais da palavra de Deus. E eu acho que quando a gente pega a Bíblia, a gente tem que ser intencional com ela. A gente tem que pegar a Bíblia com um alvo, com uma direção, com um objetivo. E todas as vezes que eu pego a minha Bíblia, o meu alvo é que eu me torne um pouco mais parecida com Jesus. Então, eu falo por mim, mas acredito que vocês também vivam isso. E eu acredito que à medida que nós vamos mergulhando na Bíblia, na palavra de Deus, à medida que nós começamos a orar e a pedir a Deus que nos dê a sua humildade. Gente, quantas vezes, assim que eu me converti, quantas vezes eu orei assim, ajoelhada no chão lá do meu quarto, eu chorava, eu falava, Deus, me dá paciência, senão eu vou matar esses meninos aqui de casa. Gente, eu tinha muita dificuldade com os meus meninos, muita, eu era muito impaciente. E a Elivane mesmo fala assim para mim, Elaine, você tem muito domínio próprio. Eu falei, menina, mas foi a custa de muito plantio, de muito regar com a minha fé, com a minha perseverança. Então, todas as vezes que a gente ora, eu acredito que a gente pede mais dele. A gente pede humildade, a gente pede amor, a gente pede a capacidade de perdoar como ele perdoa, a gente pede para aprender a orar. Gente, quantas vezes eu tenho orado e falado, Senhor, quanto mais eu leio a Bíblia, parece que eu não sei orar. Eu falo, Deus, me ensina a orar, porque tem hora que eu tenho medo de não estar sabendo o que eu estou pedindo. Então, à medida que a gente vai mergulhando na palavra de Deus, a gente começa a pedir coisas que não são apenas materiais, bênçãos, mas a gente começa a pedir virtude de Deus em nós. E só que eu acho que uma das únicas coisas que nós não somos acostumados a pedir, que nós não somos acostumados a orar, porque nós, na verdade, não desejamos, é aprender a sofrer com Jesus. Porque se a gente olhar para a Bíblia, e quando a gente diz que Jesus é o nosso modelo, a gente não pode deixar de lado que Jesus foi um homem de dores. Jesus sofreu todos os tipos de dores e Jesus experimentou todos os tipos de emoções. Jesus, ele sentiu uma angústia tão profunda que ele suou sangue ao perceber que estava chegando a hora de encarar a cruz. Jesus, ele chorou, ele sofreu diante da morte do seu amigo Lázaro. Jesus, ele experimentou a emoção da ira
quando ele viu as pessoas fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Jesus, ele experimentou a sensação de receber o beijo de um amigo e na hora que virou as costas ele foi traído. Jesus, ele também soube o que é ser abandonado e negado 3 vezes antes do galo cantar por aquele que ele tanto cuidou e amou durante 3 anos. Jesus, ele foi desprezado, ele foi zombado, ele foi caluniado. Jesus, ele enfrentou desafios na alma. Jesus, ele conheceu o sabor amargo da dor. Ele teve tantas dificuldades que eram palpáveis para Jesus, eram reais para Jesus. Mas o importante de tudo que Jesus viveu, e que nós precisamos aprender com isso, é que Jesus não retrocedeu enquanto ele esteve aqui. Jesus, ele não desistiu do seu propósito. Às vezes você para e pensa, mas ele era Deus. Mas ele era 100% homem, assim como eu e você. Doeu para Jesus. A paz que a Bíblia promete para nós, custou sangue para ele. Custou tudo para ele, porque custou a sua vida. Só que Jesus venceu. E esse Jesus Cristo, que nós viemos aqui para celebrar, que nós abrimos a nossa Bíblia para declarar que é o Filho de Deus, aquele que nós cremos, aquele que nós seguimos, aquele que nós colocamos como modelo para nós, esse Jesus, ele nos ensina a viver. E em João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 32 e 33, a minha versão é NVI, Jesus disse assim: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, porque o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Diante de cada desafio, diante de cada dor, Jesus não desistiu de cumprir o propósito que Deus lhe entregou. Jesus, ele se conectava com o Pai, e isso preenchia o espaço da solidão, das calúnias, do abandono, da rejeição das pessoas por ele. Em cada oração que Jesus fazia, Deus reabastecia Jesus de coragem, de ânimo, de fé, de confiança, para que Jesus conseguisse terminar a sua missão. Nenhuma dor de Jesus Deus desperdiçou. Nenhuma delas. Deus recolheu todos os sacrifícios de Jesus. Todas as renúncias de Jesus foram convertidas por Deus em 3 frutos que Ele dá para nós. Cada dor de Jesus, Deus recolheu e transformou primeiro em pão. E esse pão, fruto da dor de Cristo, ele alimenta o meu e o seu espírito hoje. O sofrimento de Jesus produziu para nós ainda hoje vinho que traz consolo e alegria para o meu e para o seu coração. O sofrimento de Jesus também produziu óleo, um azeite que serve para hoje fazer brilhar o nosso rosto, para nos dar autoridade, para nos dar cura, para nos dar unção e virtudes, para que a gente cumpra o nosso propósito. Jesus, ele viveu sacrifícios particulares. Tem sofrimento de Jesus que eu não vou conhecer. Tem sacrifícios de Jesus que você não vai conhecer. Mas existem sacrifícios de Jesus que eu e você vamos experimentar. E assim como Jesus experimentou diversas dores, assim nós também vamos experimentar. Alguns de nós conhecem a dor do abuso.
Alguns podem conhecer o desespero de enterrar um filho. Outros podem conhecer a dor do abandono e da rejeição. Dores que carregam o seu nome e dores que carregam o meu nome. Mas todo o sofrimento que nós vivemos e que nós suportamos, assim como foram os sacrifícios de Jesus, eles não são em vão nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele sofre conosco, Ele sente as nossas angústias, Ele pega cada pedaço nosso, Ele pega cada caquinho que restou da nossa dor e de tudo que a gente passa, de todas as nossas dores e sofrimentos. Deus também faz gerar pão, vinho e óleo, que depois que a gente está curado, Deus usa para derramar na vida das outras pessoas que estão passando por essas mesmas dores. E para gerar na vida dessas pessoas que estão sofrendo agora, esperança, fé e vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, a minha versão é NVI, diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulação, com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Jesus passou por diversas tribulações, mas em todas elas Deus o consolou. E quando nós passamos pelas nossas tribulações, Jesus Cristo também derrama sobre nós a sua consolação. Quando eu tenho uma ferida, Deus me consola. Deus derrama sobre mim o vinho, o azeite, o pão que Jesus produziu na sua dor, e isso traz cura para a minha vida. Agora, eu estando curada, Deus então olha para mim, e Deus encontra pessoas que estão sofrendo naquela mesma dor que eu conheço, aquela dor que a pessoa tem o nome dela, e aquela dor que também tem o meu nome, porque eu passei por aquela mesma dor. Então Deus vira para mim e fala: um dia eu derramei sobre você as consolações de Cristo, e elas produziram para você cura, vinho, pão e óleo. Agora você vai naquele irmão que conhece, que está passando pela sua dor, e você conhece aquela dor, e você derrama sobre ela a consolação que um dia eu derramei sobre você. Sabe, irmãos, infelizmente, o pecado faz com que a humanidade experimente dores. O pecado, ele traz sofrimento não só para a terra, mas ele traz sofrimento também para o céu. O pecado, ele separou Deus dos seus filhos. E foi necessário o sofrimento de um Deus, que precisou ofertar o seu único filho, que também era Deus, como sacrifício perfeito, completo, para resgatar os filhos que estavam perdidos. E por isso, o pecado, ele traz dor para os seres humanos, mas ele também traz dor para a Trindade Santa. A Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece. Deus, ele não tem prazer nas nossas dores, mas Deus permite que o sofrimento nos prensa para transformar o nosso oceano de dor em azeite, em vinho e em pão, para servir de alimento para uma multidão que está sofrendo como eu sofri. Só que, infelizmente, nós temos muitas dificuldades de lidar com o sofrimento. Nós não sabemos lidar com as angústias, nós não sabemos lidar com o medo, e por causa disso nós temos a tendência de desistir diante dos momentos difíceis. E assim, nós vamos permitindo que a dor roube a nossa fé,
que ela destrua a nossa esperança, e assim o sofrimento cresce tanto que acaba tornando a gente pessoas mais fracas do que aqueles que nem sequer conhecem o nome de Jesus. Existe um poder que habita em nós, assim como o pastor Rafael falou, a fé. E esse poder não está em todos os seres humanos, eles estão naqueles que creem. Mas quando o sofrimento é maior do que a nossa fé, a gente se torna seres humanos mais fracos do que aqueles que nem sequer ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos lutar para não deixar que a nossa dor faça de nós cristãos medíocres, cristãos medianos, na média, mornos, frios, cristãos comuns. Em Judas, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: insisto que batalhem pela fé, de uma vez por todas que foi confiada aos santos. Essa fé é para todos? Não, para os santos. E quem são os santos? Aqueles que creem em Jesus e são santificados por meio do seu sangue. Existe uma fé diferente que está depositada e confiada de Deus em nós somente para os santos. E a Bíblia nos encoraja, nos motiva, nos ensina, nos exorta que precisamos batalhar insistentemente por essa fé. E nós não podemos deixar que os desafios, que os sofrimentos e as injustiças da vida roubem ou esfriem a nossa fé. Nós precisamos aprender a sofrer com Jesus, porque só assim nós não iremos desistir da nossa missão enquanto sofrermos aqui na terra. Em Mateus 11, no versículo 28 e 29, versão NVI, Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele deixou um convite especial para toda a humanidade. E sabe por que Jesus faz isso? Porque ele tem promessa para corações cansados. Ele diz: irmã, você se sente cansada? E você, irmão, se sente sobrecarregado? Então venha a mim. Venha você também. Venha a mim. Porque só eu posso dar o que a alma de vocês anseia. Só eu posso oferecer descanso que vocês precisam. A promessa de Jesus, ele fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Existe uma promessa a quem vai a ele. A promessa não é de que você vai ser próspero. A promessa não é de que você nunca vai ter uma dor ou uma dificuldade. A promessa não é de que você está numa cápsula evangélica e nada vai te acontecer. A promessa é: venha a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Eu não deixarei vocês imunes da dor e do sofrimento, mas eu darei ânimo, coragem, força, paz, esperança e fé para vocês continuarem enquanto estiverem na missão de vocês aqui na terra. O primeiro lugar que Jesus deseja tocar em nós é na nossa alma. Sabe por quê? Porque é a nossa alma que vive inquieta. É na alma que nós colecionamos os nossos traumas. É na alma onde guardamos as memórias, as feridas, a dor, o luto, o abandono. É na alma que nós colecionamos todas as nossas mazelas. E Jesus anseia tocar na nossa alma, porque Ele sabe que somente o céu tem remédio capaz de curá-la. Em Salmos 147, no versículo 3, NVI diz: só Deus cura os de coração quebrantado e enfaixa
as suas feridas. Sabe, irmãos, médicos não podem operar a nossa alma. A indústria farmacêutica produz remédios que ajudam o corpo, mas eles não podem produzir remédios que atuam na alma. Existem em você feridas que o céu precisa enfaixar? Existe uma dor aí que você não consegue suportar, que médico ou remédio nenhum até hoje conseguiu te ajudar? Aceite o convite de Jesus. Venha para Ele, venha até Ele, deixe Ele te ajudar. Porque todos nós enfrentamos lutas, desafios, dores, dificuldades, problemas. Mas quando nós aceitamos o convite de Jesus e deixamos Deus fazer parte das nossas vidas, nós recebemos dele ferramentas que nos auxilia para a gente vencer e superar cada obstáculo. E quando eu falo, deixa Deus fazer parte da sua vida, que Ele vai te ajudar a superar seus desafios. Quando eu falo fazer parte da sua vida, eu falo de você conhecer a palavra dEle. Eu falo de você não apenas conhecer, mas de você viver, de você praticar, de você obedecer. Afinal, que benefício há de você dizer que você crê em Deus? Que virtude existe em você quando você diz que você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido? Porque nisso, irmãos, até os demônios creem. Tiago 2,19, NVI diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. A diferença, irmãos, entre filhos de Deus e os demônios é que os demônios sabem que Deus existe e sente medo dele. Mas nós, os filhos, nós cremos em Deus e obedecemos a sua palavra. Nós precisamos aprender a palavra, nós precisamos amar a palavra, precisamos principalmente obedecer a palavra, precisamos aprender a sofrer com Jesus e precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Eu quero contar uma história de uma árvore para vocês. Essa árvore, ela existiu por séculos e durante 400 anos ela foi sinônimo de força e grandeza. Essa árvore, ela estava na floresta da Califórnia, era uma sequoia, e ela tinha 400 anos quando ela caiu. Ela não foi destruída por um raio. As tempestades chegaram e se foram, e a árvore permaneceu. Ela não foi abatida por ventos. Embora curvada com a força, ela nunca tombou. A árvore não caiu pelo fogo. Ela resistiu quando outras árvores não suportaram. Mas então o que destruiu a sequoia? Insetos. Cupins devoraram a sequoia de dentro para fora. Ela resistiu durante 4 séculos contra elementos externos, mas não resistiu ao ter que lidar com um ataque interno. Lidar com as nossas emoções é questão de vida. Por isso Jesus anseia tocar na nossa alma e nos ensinar a lidar com as nossas emoções. Eu queria pedir à banda para subir, enquanto eu vou só compartilhar meu testemunho. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Há 10 anos atrás eu cheguei na igreja batista, Chamar. Ela não era aqui ainda. E eu cheguei tão cheia de ódio, tão cheia de amargura. Eu tinha perdido minha mãe de uma forma tão violenta. Eu tinha 21 anos quando eu perdi minha mãe. E eu era tão revoltada com Deus, porque quando a minha mãe falece, Deus me tirou tudo. Ela era tudo que eu tinha. E eu passei a ter raiva de Deus pela forma que Deus levou a minha mãe. E eu não sabia mais ter fé, ter esperança. Por muitos anos eu lutei. Por muitos anos eu frequentei a igreja, eu nunca desisti. Mas eu não tinha mais fé e esperança. Eu não soube lidar com a dor do luto.
Eu não consegui perdoar o meu pai por tantas ofensas que ele me fez. E isso me tornou uma pessoa extremamente doente, sem vida, sem planos. E quando eu cheguei aqui, eu achava que eu não conseguia executar nada. Eu achava que tudo que eu fosse colocar as minhas mãos, nada iria para frente. E eu pensava tão mal sobre mim. Eu me achava tão pouco. Eu era tão infeliz, tão morta por dentro. E em Provérbios 4, no versículo 23, a versão NTLH diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A minha vida estava sendo guiada por pensamentos de morte, de rejeição, de abandono, de desvalor, de desesperança, de incapacidade, de amargura. Pensamentos que foram tendo tanto valor que se tornaram sentimentos. E sentimentos que passaram a definir quem a Elaine era. Sabe, sempre vai existir uma guerra na nossa alma. E quando eu cheguei destruída aqui nessa igreja, Jesus começou a me ensinar algo que hoje eu sei que está registrado em Joel 3:10, que diz assim: forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas, e das suas foices façam lanças, e diga ao fraco: você é forte. Deus me ensinou que eu precisava trocar a minha maneira de pensar. Ele me ensinou que se a vida colocar enxadas nas minhas mãos, pela fé, eu posso fazer delas as minhas espadas. Que mesmo que eu me sinta fraca, do céu Deus me olha e diz: você é forte. Existem foices nas suas mãos? Use a fé e as transforme em lanças para destruir o seu inimigo. Eu precisava aprender quem a Elaine era diante dos olhos de Deus. E quando eu abri a minha Bíblia, a palavra me dizia: você é forte, você é guerreira valente, você consegue. E pensar como a Bíblia pensa transformou não só os meus pensamentos, mas transformou a minha maneira de sentir, a minha maneira de agir e a minha maneira de reagir diante das minhas dificuldades e da vida. Eu passei a viver cada instante, declarando através da minha fé as palavras que estão na Bíblia, e não o que eu pensava, e não o que eu sentia, e não o que eu enxergava. E assim, eu comecei a experimentar os planos de Deus, os planos que Ele tinha para mim. Você quer viver os planos de Deus para você? Comece pensando como Ele pensa. Porque fé não é você acreditar que você vai conseguir. Fé é você manter os olhos no quem correto. Quem te chamou? Quem te capacitou? Quem te sustenta? Porque enquanto a sua fé estiver no quem correto, que é Deus, as coisas irão funcionar para você. Há 10 anos atrás, eu nunca imaginaria estar aqui. Eu falo que se um anjo aparecesse e me dissesse que um dia eu estaria pregando para alguém, eu iria morrer de rir. Porque eu não tinha esperança nem de continuar viva, quanto mais de um dia pregar o Evangelho de Deus. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que um dia Deus me confiaria um ministério infantil. Mas Deus escreveu isso para mim, e pela fé eu disse sim. E pela minha fé e pela minha obediência, nasceu uma banda de adoração infantil. Ela se chama King's Children's, Filhos do Rei. E eles vão apresentar para vocês uma canção. E essa canção, ela é muito importante, porque eu declarava ela com convicção nas noites de pânico e depressão que eu tinha. Por mais que eu estava massacrada pela dor, eu declarava essa música na minha vida.
Aqui está apenas uma parte da banda, mas ela é para ser um testemunho do que acontece quando nós obedecemos e quando pela fé nós decidimos caminhar, ousar e enfrentar os nossos desafios. Amém?